Deus que protege o nosso povo. É Deus, depois de Deus é Deus de novo. O apóstolo Paulo foi muito usado por Deus e deixou um conhecimento e uma palavra riquíssima para nós e para todos aqueles que vão ter o prazer de ouvi-la. Ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Diga glória a Deus. Amém? Você entendeu? Falar a língua dos homens não é fácil. Às vezes parece que a gente fala e tem alguns que não entendem. É por isso que o profeta Isaías, quando está falando do Messias, ele fala: quem creu na nossa pregação? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. O outro também? Os irmãos vêm de São José para cá. Talvez é mais longe que Jucurutu, né? Para cá. A quantos quilômetros aqui para lá? 14 quilômetros, é mais longe. Está vendo aí, irmãos? O que move a pessoa vir de lá para cá, meu irmão? Se não é o amor. Se não é o amor. O mundo precisa de amor. O amor, irmãos, Paulo deixa bem claro aqui. Ele vai citar tantos poderes, tantas honrarias. Ele vai sempre dizer que se não tiver amor não vale nada. Você pode ser o que for, mas se não tiver amor no coração. E não falo de amor pelos seus filhos, porque é isso, todo mundo ama seus filhos. Amor pela vida, pelo seu próximo. Para Deus não vale nada. Se a pessoa não se preocupa com o seu próximo, ele não tem o amor que Deus espera que ele tenha. Paulo está dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens. Quantas línguas você acha que há no mundo? Português, alemão, japonês. Você fala alguma dessas línguas? Mas será que alguém consegue falar todas as línguas? Se alguém que consegue falar pelo menos a metade das línguas que há no mundo, essa pessoa é muito importante e ela é muito solicitada, porque ela consegue interpretar muitas línguas para manter contato entre países. Mas essa pessoa pode ser importante para o presidente, para quem necessita do seu trabalho. Mas se ela não tem amor pelas almas, se ela não nasceu de novo, não vale nada. É como um símbolo que retine. Você pode reparar, o símbolo que retine é mais ou menos isso aqui, ó. Quem ouviu quando eu bati aqui? Mas já acabou. Eu tenho que bater de novo. Já acabou. E o que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer que a nossa existência aqui nessa terra tem um prazo de validade. E a Bíblia diz que Deus amou este mundo e deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque existe uma vida após a morte. Não adianta a pessoa, às vezes, irmãos, ela ficar achando que o inferno é aqui. A pessoa diz: o inferno é aqui. Se o inferno é aqui, irmão, não quero ir para o céu, não. Porque, irmão, se o inferno é aqui, já viu no inferno a gente ter a condição de fazer um culto como esse no inferno? Será que no inferno eu posso comer uma boa comida e depois dormir um sono? Não. No inferno tem ônibus para viajar, avião, para ir para a praia, para ir para um rio, para ir para um sítio. Não tem, irmãos. A Bíblia descreve o que é o inferno. E a Bíblia diz que o inferno é lugar de eternos gemidos. Ai
Então aqui não é o inferno. Aqui é um lugar que Deus projetou para mim e você morar eternamente. Mas aí esse plano foi frustrado, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia, porque a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que desde as fundações Deus tinha formado, predestinado a salvação através de Cristo, porque sabia que a humanidade iria cair. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Havia um plano e há um plano. E é por isso que a gente diz, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida da humanidade, e para isso enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso, a nossa existência aqui, meu irmão, ela só tem um sentido. Deus permitiu você vir ao mundo para glorificar o nome dEle. Deus permitiu você vir ao mundo para ser na mão dEle instrumento da sua vontade. Alguns demoraram para entender, outros ainda estão em dificuldade para compreender, mas foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que nós viemos a existir. Porque tem um livre-arbítrio. Demora-se porque Deus, Ele não fere o livre-arbítrio. Deus nunca vai forçar você a amar. Deus nunca vai forçar você a ir. Ele só vai dizer, ide, vá, mas Ele não força. Porque com Deus não vai por força nem por violência. Mas se a gente não obedece ao Senhor, a gente fica sozinho por conta própria, e tem um outro que ele é dominador. Ele é carrasco, ele é alguém que prende, que obriga, ele é alguém que coloca a pessoa no cárcere, bate, judeia. Ai, irmãos, é muito triste. Eu não sei se você já foi num presídio de segurança máxima visitar presos. Talvez você tenha até um parente, um conhecido lá. Se você já foi, você sabe que os presos é tratado como bicho. Para os policiais, para a sociedade, para aqueles que estão lá, eles tratam como bicho. Só Deus para ter compaixão daquele povo. Mas pastor, que manda ser ladrão, que manda roubar, fazer isso, eu sei que eles erraram, mas ainda são seres humanos. E pessoas que tratam as pessoas como lixo, como um animal, como qualquer outra coisa, menos como gente, essas pessoas não têm o amor de Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa que errou não tem que ser punida. Tem. Mas a palavra de Deus, ela manda prender os que erram, mas manda cuidar. Aí eles prendem, mas não cuidam. E antigamente Deus cuidava quando era permitido ir à igreja e presídio. Não pode mais. Foram cortados. Porque a palavra de Deus é quem trata, quem cura, liberta, salva. Então, se não há amor, a existência dessa pessoa, quando se acabar, vai ficar no esquecimento. Jeremias vai dizer que glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Jeremias vai dizer que todos aqueles que deixam o Senhor, todos aqueles que deixam o Senhor terão os seus nomes escritos no chão. Só no chão. Você pode ir no cemitério que está lá, arruma de cada tumba e o nome lá escrito no chão, na pedrinha. Mas pastor, tem uns crentes que morreram e está lá na pedra, eu sei. Mas quando Jeremias diz que o nome será só escrito no chão, é porque o nome tem que ser escrito em outro lugar. E que lugar é este? A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, a Bíblia diz que o nome é escrito num livro que está rolado nos céus. Jesus disse para os discípulos, quando um dia enviou de cidade em cidade para pregar a palavra, os discípulos voltaram felizes, porque no nome de Jesus demônios gritavam e saíam. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Eles voltaram cheios de gozo e disseram: mestre, os demônios se submetem ao teu nome. E estavam numa alegria. Só disse: não alegrai-vos, porque só os demônios se sujeitam a você. Mas se alegre, porque teu nome está arrolado no livro da vida. Existe um livro
que precisa estar o teu nome lá. E o seu nome só vai lá se você confessar Jesus como seu único, suficiente e Salvador. Porque se não fosse assim, Deus não tinha mandado o seu filho para a terra. Se Deus enviou porque era preciso. Então é muito sério que as mágoas, que as dores, que os desvaneios, que as decepções, as amarguras dessa vida não tirem de você a alegria de viver na presença de Deus. Passe pelo que passar, viva por o que viver, mas não largue a mão de estar na presença, nos pés do Senhor. Porque isso, irmãos, Deus não poupou o seu único filho, vai poupar nós, que Jesus não pecou em nada. A Bíblia diz que todos pecaram, mas ele não pecou. E nós que fizemos um monte de aprontação, o irmão disse que tem 6 anos que parou de fumar. Aí Deus vai passar a mão na cabeça da gente e vai livrar a gente de passar por dor, frustração, dificuldade. Que conversa. Se ele não poupou o seu filho que nasceu pequenininho, já com 12 anos ensinava os mestres, nunca errou, nunca maldisse seu pai e sua mãe. Mas quando começou a pregar a primeira mensagem de Jesus, quiseram jogar ele do monte. A palavra diz que ele sai do deserto, vai na sinagoga no sábado, e por ser conhecido, dão um livro para ele trazer uma passagem, como a gente faz aqui no culto. A gente dá a oportunidade de ver um trazer um versículo, um canto, dar um testemunho. E quando Jesus chegou na tal do monte, que vinha dos 40 dias, ele entrou na sinagoga e deram a oportunidade de ele abrir o livro. E quando ele abriu o livro, lá em Isaías 61, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas, para pôr liberdade os que estão em prisões, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou a Bíblia. Quando ele fecha o livro, todo mundo olha para ele. Foi a primeira mensagem depois que ele recebeu o Espírito Santo. Mas como assim, pastor? Ele não já tinha? Não, ele não tinha. Foi um processo, foi no tempo de Deus. Foi depois que ele foi batizado por João. Diz a santa palavra que quando ele foi batizado por João, dos céus saiu uma voz e disse: este é o meu filho amado em quem me compraz. E uma pomba desceu voando do céu, branca, simbolizando o Espírito Santo chegando na vida dele. E dali para frente começou a dar sequência uma vida de milagres. De milagres, desafios e muitas maravilhas. Então quando ele chega e diz: agora se cumpriu essa profecia, o povo conhecia ele como o filho de Zé, o filho da Maria, da irmã Maria. E quando ele disse: está cumprida hoje, o povo não acreditou que ele era o Messias. E o povo se levantaram para pegar ele. Na primeira mensagem tentaram matar. Levaram para cima do monte. Quando chegou lá, ele passou no meio do povo e disse: não é chegada a minha hora. Aí eu entendo que para tudo tem dia e hora diante de Deus. Então haja o que houver, passe pelo que passar, eu não vou desistir. Deus tem permitido a gente passar por tribulações, por dificuldades, mas há um processo. E um dia o que você não entende hoje, vai entender amanhã. Por mais que seja doloroso o processo, vale a pena persistir, lutar pela vida, porque Deus está trabalhando e ensinando a muitas pessoas. Porque Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. E muitos não têm compreendido como Deus trabalha. E Deus tem trabalhado para curar, para tratar a humanidade. E mostrar à humanidade, irmãos, que eles precisam aprender e amar o Criador. Então Paulo vai dizer, irmãos, que as pessoas depois que morrerem, enquanto elas estiverem vivas, pode ser o pior bandido, a prostituta, o travesti, a lésbica, Deus olha para ela ainda. Deus ainda olha para a lésbica. Deus ainda ora para o maconheiro. Deus ainda ora para o feiticeiro. Ainda olha com esperança e com olhar de ternura, dizendo: se você se arrepender, se você crer, eu posso mudar a sua história. Ele ainda olha mais, e ele é notado. Mas se ele morrer naquela vida rejeitando, desprezando os ensinamentos e virando as costas para Cristo, será como um sino que retine. Mais ou menos assim. Está vendo aí? Nem programei isso aí. Oh, glória a Deus.
acabou a existência, jaz no esquecimento, não será mais lembrado. Mas ele continuará existindo. Agora só que ele vai para um lugar distante de Deus e do olhar de Deus. E lá se clama por Deus de dia e de noite. Mas como, pastor, que heresia é essa? Está na Bíblia. Lucas 16. Um homem foi até o inferno e lá ele clamou por Deus. Se arrependeu, mas já era tarde. Porque a convenção agora, por isso pode ser o que for. Hoje está vivo, tem chance de se arrepender e se converter ao Senhor. É por isso que Deus falou aqui na boca da criança: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Então, irmãos, o desespero faz a pessoa pecar e se distanciar de Deus. Mas se nós não atribuir a Deus os nossos fracassos, as nossas dificuldades, mas sim colocar na mão de Deus e confiar nele, então um dia estaremos. Na passagem que eu citei agora de Lucas 16, a palavra diz que existia dois personagens. Existia um homem muito rico, que se vestia com a melhor roupa e ficava se regalando, se exibindo nas portas da sua casa. E também tinha um mendigo que vinha lá pedir esmola e desejava comer a comida que caía da mesa do rico. Aquele mendigo, na sua vida pobre, dificultosa, com certeza ele nunca amaldiçoou a Deus ou colocou a culpa em Deus por sua vida, assim, daquele jeito. É tanto que a Bíblia diz que ele morreu, o homem pobre, ele morreu, o mendigo, e veio os anjos e veio buscá-lo. Aí a Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. Que Jeremias disse: morreu, o seu nome foi escrito no chão, não passa da colar. Então não se iluda, porque as pessoas vivem uma vida errada, escolhem um caminho errado, depois que morre, vai para a igreja, o padre celebra uma missa de 7 dias, não sei o que, e diz que Deus bota no bom lugar. Não tem como ir para um bom lugar se a pessoa passou a vida inteira aprontando e não se arrependeu. Ninguém é santo, ninguém aqui nasceu como Jesus, mas a diferença é que nós tivemos a chance de se arrepender. Cremos em Deus e no Evangelho, e estamos aqui para isso. Então daqui para frente, nossa vida é guiada pelas mãos de Deus, e Deus há de julgar vivos e mortos. Mas a palavra aponta um caminho, e esse caminho que nós temos que passar mostrando para as pessoas e dar a elas o direito de escolher, meus irmãos. A palavra diz que Jesus entrou na aldeia. Eu preguei isso ontem, foi antes de ontem, lá em Caicó, que havia Marta, Lucas 10, onde Marta e Maria hospedaram Jesus. Maria ficou aos pés, como você está aqui, atenta a ouvir a mensagem, mas a Marta ficou correndo, trabalhando, e não parou para ouvir a palavra. Ela não deu a importância. A coisa mais importante do culto é a palavra, é a mensagem. Não que o louvor não seja, não que a oração não seja, mas a mensagem é importante. E Maria ficou sentadinha dizendo: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. E Jesus falando. Aí a Marta não aguentou e foi lá e reclamou. E Jesus disse: olha, Maria escolheu a boa parte. Tu andas muito inquieta e preocupada, só tem uma coisa que importa. Maria escolheu a boa parte e não será tirada. Irmãos, a escolha é sua, a escolha é minha. Eu escolhi estar aqui, eu não vim contra a vontade. Você está aqui também não é contra a vontade. Então eu quero glorificar a Deus por sua vida, porque você está aqui porque quer. Você escolheu a melhor parte. A melhor parte da minha e da sua vida é esta. É esta: ouvir os ensinamentos e ter esperança no Salvador, porque o mundo é triste, o mundo apresenta um cenário muito violento, um cenário de terror, e a Bíblia mostra um Salvador que desceu da cruz de braços abertos, e está com os braços abertos, doido para te abraçar. Recebe o abraço de Cristo, se jogue nos pés dele, meu irmão. Ainda há tempo para você e para sua casa, ainda há tempo.
pode ter certeza disso. O Senhor tem um lindo plano. Esse mundo de horror, de insegurança, ele vai acabar. O apóstolo João viu algo que eu não vi, mas a visão dele eu creio. Ele viu a cidade santa descendo do céu. Deus mostrou para ele como era a cidade, que um dia eu pretendo ir morar lá. Eu quero saber se você também pretende, porque se você não pretende, meu irmão, não tem um lugar mais seguro, mais confiável e mais lindo que a mim foi apresentado, a não ser a cidade santa, a Nova Jerusalém. João viu ela descendo e disse: olha lá, é muito linda, lá não tem gari, mas as ruas são as mais limpas que você pode imaginar. Lá não tem gari. João viu as ruas limpinhas e disse: é tudo de ouro, é tudo de ouro. Ele vai passeando nas ruas de ouro e de repente ele olha de lá e vê um lago, e disse: que lago lindo, reflete como um espelho, mar de cristal. Ele olha para as casas, mansões, não é casa feita por paredes de tijolos, não é casas que todo ano precisa reformar. Pelo contrário, as casas também são de ouro. Ele viu, aí o Senhor disse para ele: aqui não, sepulcros nunca serão erguidos, velório aqui não vai ter, tristeza jamais, toda lágrima será enxuta dos olhos. Ei, se você conhece uma promessa mais poderosa e mais linda do que essa, então abrace. Mas se você não conhece, então aceite Jesus e vá nesta fé, porque Deus tem coisa grande para você. Aí você vive pela fé e você começa a andar e dizer: venha o que vier, passar pelo que passar, mas Jesus estando no barco, a tempestade há de se acalmar, mais cedo ou mais tarde. A cidade santa há de ser linda, com certeza eu quero ir para lá, vou ver, aleluia. Irmãos, eu digo para você que eu não estou brincando não. Muitos não acreditam, mas é verdade. Eu vou gastar a minha vida defendendo esta bandeira, esta palavra, dizendo: o céu é de verdade. Já tem muitos lá, viu? Mas não pense que já está superlotado, que não cabe você e sua família. Em João capítulo 14 ele disse: eu vou. Jesus passou só 33 anos aqui. Ele não aguentou passar muito tempo longe de lá não, irmão, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo vai dizer aqui em Coríntios também, irmãos, que ele conheceu um homem que não sabe se em sonho ou em visão, subiu ao primeiro céu, ao segundo céu, e foi até o terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis, que aos homens não é lícito contar aos homens. Paulo viu a cidade também, e vivia tão consciente disso, que quando ele vê, ele está preso, ele diz assim: a coroa a mim está proposta. Ele não teme, ele vê o carrasco amolando o machado para arrancar, sabe que a cabeça vai ser arrancada, mas ele não está nem aí. Paulo está dizendo: existe um lugar, a morte não pode nos separar. Paulo vai falar da altura, da profundidade, de anjos, demônios, pobreza, fome. Ele diz: nada disso pode me separar de Jesus. Nada disso pode me separar do Senhor Jesus. Então, irmãos, se eu for perguntar qual é a sua luta, a sua dificuldade, todo mundo tem, porque a terra proporciona dificuldade, mas a terra também tem a palavra de Deus que está sendo pregada. E por isso, irmãos, a maior arma, o maior poder que existe nesta terra chama-se amor. Amor, porque o amor, ele cobre multidão de pecados.
E por isso, Paulo segue dizendo: ainda que eu tenha, verso 2, o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É possível você profetizar, você expulsar demônio, você ser um grande orador, uma pessoa bem vista, mas se você não amar as almas, você não terá proveito para Deus. Aí ele vai dizendo: ainda que eu distribua, 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, mas o amor jamais acaba. A profecia, ela só existe até o cumprimento. Depois de se cumprir, acabou a profecia. As línguas também, enquanto estão falando, ela existe. Depois que parou de falar, acabou. Mas o amor não. O amor, ele está no coração, fica no pensamento, fica na maneira da pessoa viver. O amor é para sempre. Louvado seja Deus. Porque em parte, verso 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Verso 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Diga glória a Deus. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui Paulo fala que tem algumas coisas que você não vai entender. Por mais, tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que Deus não revelou ainda. Tem coisas que a gente faz pela fé, por obediência. E tem coisas que pessoas estão aí caindo na aposta porque pararam, porque não acharam explicação. Isso não tem sentido, eu vou fazer isso aqui. Porque antes não fazia. Porque a mente da pessoa conhece em parte. Mas quando o ser humano partir dessa terra, os cientistas dizem que o homem, a capacidade mental de raciocínio é de 100%, mas ele não usa nem 10%. Quando encontra-se alguém que usa 6%, é considerado um gênio, um expert, algo muito dotado. 6% só da sua capacidade mental. Mas quando o homem morrer, ele vai usar a sua capacidade mental 100%, porque é uma fabilidade da carne que atrapalha dela progredir do jeito que é para ser. Mas quando o homem morre, ele não tem amnésia, ele não se esquece de nada. Tudo que ele fez, ele lembra e virá como uma tela de cinema, e ele não vai se esquecer de nada, porque o homem foi feito à imagem de Deus, semelhança de Deus, e ele foi feito para dominar, mas a terra está a dominar o homem, a cobiça, as coisas ruins. Quando libertando e vai começando a viver e respeitar as coisas como são e glorificar a Deus de coração. Por isso, quando a pessoa partir, ele vai conhecer o que é em parte. O que é em parte será aniquilado. Ele terá toda a revelação, mas para alguns serão tarde, porque eles não
creram no Evangelho pela fé na sua oportunidade nessa vida. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Você pode reparar que ele diz aí, permanece primeiro a fé, e depois a esperança, e por último ele diz o amor. Porque a fé vai passar, a esperança, mas o amor é para sempre. Ele encerra com o amor. O amor, destes o quê? Entre a fé, a esperança, ele vai dizer, destes é o amor. O que? O maior, mais poderoso é o amor. O amor é mais poderoso do que uma bomba atômica, do que um míssil, do que um exército de milhares armados, mais poderoso do que Satanás. O diabo não sabe o que é amor, irmãos. A Bíblia diz que ele só sabe 3 coisas. Está lá em João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele só sabe fazer isso. Ele não entende o que é amor. Ele não compreende, por mais que ele saiba do conhecimento dessa palavra, mas ele não consegue compreender o que é amor. Porque o diabo, a Bíblia diz que lá ele prendeu um homem há muitos anos com grilhões, com cadeias. Tem um homem que vivia endemoniado, está lá em Marcos 5 a 6, que este homem prendia com correntes, ele despedaçava, se cortava, dava pelos montes, pelos sepulcros, botava medo na cidade. Aquele homem vinha há muito tempo atormentado, endemoniado. Talvez você conheça alguém que vive perturbado e diz, não tem jeito. É verdade, não tem jeito, mas no dia que ele cruzar com Jesus, ou com alguém cheio do Espírito Santo, e começar a orar por ele, ele vai ser liberto. Dos Nazarenos de Gadara, do cemitério, porque lá tinha uma alma penada. Diga glória a Deus. Lá tinha alguém que a gente podia chamar de alma penada, alguém que oferecia perigo, medo. Aí ele foi olhar, porque ele tem amor. O diabo não entende um homem que já parecia dele. O diabo já tinha por dele, porque a Bíblia diz que tinha 6.000 homens, ou 6.000 espíritos malignos. Uma legião é equivalente a 6.000 homens, um exército. Então tinha 6.000 demônios naquele homem. Não sei como aquele corpo aguentou, meu irmão, mas estava lá. Ali já era totalmente do diabo. Ele não tinha mais vontade própria. Dormia pelos sepulcros, talvez cavava as covas e comia aqueles fetos, aqueles corpos, tudo quanto não presta. Casa por dele. E ninguém ousava pregar para ele ou chegar à sociedade. Ninguém queria estar perto dele, fugia com medo. Satanás achava que ninguém mais poderia desejar algo de bom ou amar aquele homem. Jesus veio e amou aquele homem. Tem um louvor que eu pedi para a Beatriz cantar, mas ela não cantou, mas é que vai. Ele me amou. Esse foi esse? Me ama. Aquele lá. Não, aquele, né? Não desiste. É que eu não desisto. Como é? Só um pouquinho. Eu mostrei a você o louvor para você ensaiar. Ela não cantou. É que eu não desisto. Você dá mais como esse louvor? Mas eu botei demais esse. Lembra, Mike? Falei para ela. Vocês estão tudo doidos. Só o sangue de Jesus na minha vida, viu, meu? João ouviu, tá vendo? João Breu ouviu. Deve ensaiar para louvar. É que eu não desisto. Mais ou menos assim. Aí vai. Como é? Ô Brenda, só um pouquinho dele. Ser meu filho, esse mesmo. Tá vendo aí? Preciso.
Eu entro na guerra somente para. Então, é lindo demais esse louvor. Mas é uma expressão, hein? Alívio, pronto. Alívio é o nome dele, pronto. Aí eu estava ouvindo de manhãzinha, disse, não sabe para se cantar hoje, não vai lá hoje. Mas está bom, Deus usou aqui. Então, irmãos, a humanidade pode ter desistido, mas enquanto estiver vivo, quem dá a última palavra é Deus. Enquanto estiver vivo, quem dá a última palavra é Deus. Porque é assim que Ele faz. E aquele homem foi liberto. E ali foi uma demonstração do amor de Deus. Amor de Deus. Aí o irmão José era crente, passava por mim e ficava doido para falar para Jesus para mim. Disse que tinha medo. Eu tinha cara minha feia. E eu vou falar desse cara para Jesus poder bater em mim. Aí ficava olhando para mim passar, mas tinha medo. E quando passou um tempo, Deus levantou outro doido pior do que eu, me chamou para ir na igreja. Aí Jesus pegou. Aí depois de que ele confessou para mim essa coisa. Que tinha vontade, mas tinha medo. Deus vai levantar sempre alguém. Deus que não tem um plano. Aí vê o diabo que quer ofuscar o projeto. Mas Deus vai enviar alguém para libertar. E dar início à grande construção. Então, entre a fé, como está escrito, a fé, a esperança, o maior de todos esses é o amor. Então, irmãos, o amor não está nos homens. O amor é um dom de Deus. É um dom de Deus que a gente orando, buscando, Ele vai aperfeiçoando. Porque o homem nasce com amor, de pai para filho, de homem para sua esposa. E esse amor nem dura muito, às vezes se separa. Mas o amor de Deus é diferente, é infinito, é grande, é poderoso. E quando eu fundei esse ministério, eu estava perguntando a Deus em pensamento, qual será o nome desta igreja? E quando a minha esposa perguntou, eu disse, Igreja do Amor de Deus para as Nações. Ela saiu assim, bem ligeirinho. Aí saiu assim, porque eu estava orando. Aí Deus deu o nome. Quando ela perguntou, já saiu o nome. Aí eu fiquei assim, o nome bonito, vai ficar esse nome. Mas eu quero que Deus confirme mais. Aí foi Deus me deu a letra. Fizemos o hino oficial da igreja. Aí Deus foi abençoando. E até hoje Deus tem nos guardado. Estamos indo para 6 anos de ministério na cidade de Curutu, glorificando o nome do Senhor, pregando a palavra e confiando no que está escrito. Então, a palavra amor é muito forte, ela incomoda muito, porque as pessoas não entendem que precisam lutar por esse dom. O que nos trouxe aqui é amor. Eu amo essa família. E Deus sabe que quando eles estavam lá, eu não saía de perto deles. Agora é difícil um pouco, porque para vir para cá é complicado. O carro furou o pneu no meio do caminho. Ainda bem que o step tem um pouquinho de ar, até vou pedir a alguém que tiver uma bomba emprestada, quer dar um azinho que não calibrei o step. Está bem baixo, é perigoso a gente ele baixo secar, né? É sem cama, aí vamos dar mais um azinho para estar bem baixo. Mas são as dificuldades da viagem, os perigos. Mas estamos aqui. Aí a gente vai pela fé, do jeito que vai. Mas se eu pudesse, eu vim aqui toda semana, irmão, fazer um culto, orar. Mas exige tem uma dificuldade financeira que foge um pouco do nosso gosto, mas Deus vai preparar. E se for da vontade do Senhor, a gente vai ficar vindo de vez em quando aqui. Mas deixa Deus trabalhar. Amém? Quero louvar a Deus pelos irmãos, estão sempre por aqui, né? Amém. É porque é a condição, irmão. É difícil. A gente vai, não faz porque pode, faz movendo o impossível. Aí Deus vai preparando. Mas ninguém tem condição de sair para canto nenhum. Vai na marra, na fé. Aí Deus vai preparando, mas é só quem vai sabe as dificuldades. A gente pelejou para alugar uma van para vir para cá. Se tivesse lugar da van, seria a gente. Muita gente queria vir, mas não tinha condição de alugar a van. As vans eram 400 para vir para cá. A